se conversa sobre isso naturalmente, até mesmo porque os pais que estão predispostos à adoção tardia precisam entender que você vai receber um indivíduo com uma memória afetiva. É bom você deixar isso negativa claro, né? ou positiva. Sim. Então, principalmente se eles têm irmãos, eles vão citar o nome desses irmãos, eles vão contar uma situação complicada que viveram, e vai contar para quem? Para nós, que somos os pais, né? Então, você precisa estar preparado para ouvi-lo, né? Desabafar. Então, o meu falava de algumas situações que acontecia, mas como eu disse, o amor foi substituindo essas memórias e hoje a gente conversa sobre isso com naturalidade, mas sem ficar trazendo isso com peso e ênfase que não tem. Olá, tudo bem com você? Que legal, já estamos de volta para mais um bate-papo aqui no Liberchat. Bom, você já conhece as redes sociais, o Instagram é Liberchat_. Eu acredito que você já segue, se você não segue, tá esperando o quê? Vou dar alguns segundos para você seguir aí o Instagram. Outra coisa, também o YouTube. Você deve seguir e compartilhar, é podcast Liberchat lá no canal do YouTube. Ativa o sininho para você ficar atento quando for postado os vídeos aí. Tá bom? Estamos também no Spotify, é isso mesmo. Agora você pode, de maneira mais interativa, na academia, dirigindo o seu veículo, ouvir as nossas conversas e participar das nossas conversas. Então, bem-vindo a mais um Liberchat. E hoje nós temos 2 convidados aqui. Eu sempre digo que eles são especiais, mas esses aqui já se tornaram meus amigos já há algum tempo. E a propósito, se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você veja, principalmente do pastor Leandro, porque é ele que está aqui, junto com o pastor Fernando. Eles são pastores da igreja Habitar. Então sejam bem-vindos, pastores. Só um pouquinho antes de vocês falarem, para o pessoal aí compartilhar o vídeo. Esse vídeo é isso mesmo, para pelo menos 5 pessoas. Ah, mas só 5 não. O máximo é para todos os seus contatos, tá bom? Então compartilhe, curta, comente, para que haja bastante engajamento aqui. Bom, pastor Leandro e pastor Fernando, sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Sintam-se à vontade, nós já estamos em casa, já somos amigos, né? É tranquilo, já conhece o Liberchat, liberdade de falar que vocês têm à vontade, né? É um prazer imenso ter vocês aqui novamente. O pastor Leandro veio uma vez aqui sozinho. Sim. Gostou tanto que trouxe mais um amigo. Sim, com certeza. O pastor Fernando. E depois daquele primeiro encontro nosso, pessoalmente, foi no estúdio. Tornamos amigos depois daquele dia. Amigos mesmo, né? Já nos vimos várias vezes, nos encontramos na sua comunidade, em outros eventos e estamos sempre em contato. Nos tornamos verdadeiros amigos. Né? Eu sou grato pela sua amizade. Eu sei que é sincera e é recíproca aqui, tá? Você faz parte da nossa família, pode ter certeza disso, tá bom? Não como é que diz? Só propaganda, não, fazer graça não, é porque é verdadeiro mesmo, você sabe disso, tá bom? Pastor, pode falar da sua comunidade, fique à vontade, agora é com vocês aí, eu vou... Primeiro eu que agradeço, Wilson, por essa oportunidade. Isso que você falou é verdade, né? Depois daquele podcast, tornamos-nos amigos, né? E de lá para cá, né? Tantas coisas fizemos juntos. Então, agradeço por essa oportunidade de novo de estar aqui para falar mais um pouco, né? E agora com um assunto tão bom, né? E tão mal falado lá fora, mas que hoje a gente vai esclarecer todos os pontos aqui. É isso aí. Pastor Fernando? Wilson, muito obrigado pelo esse convite. Estamos, né, honrados em estar aqui mais uma vez para isso. Feliz demais. Acho que faz parte até do seu tema em si, né, liberdade. A liberdade de fazer escolhas, a liberdade de fazer relações. E como é bom ter a liberdade de conhecê-lo, de conhecer seu trabalho. E feliz demais em estar aqui também, trazendo um pouquinho da nossa história, trazendo um pouquinho da nossa realidade. Ensinando, né, a todo mundo que está aí fora. É isso aí. Fale um pouquinho da comunidade, né? Porque vai que alguém está vendo pela primeira vez, vocês ouvindo o podcast aí no Spotify. Fala um pouquinho sobre a comunidade Habitar, a igreja Habitar, para que o pessoal possa conhecer, visitar. Fala como é que funciona. Nós somos pastores da igreja Habitar. É uma igreja evangélica, mas é uma igreja do movimento chamado Inclusivo, onde acolhe a
todas as pessoas sem preconceitos e principalmente, né, nós fazemos um trabalho de inclusão, principalmente da comunidade LGBTQIA+, que a gente sabe que sofre esse tipo de preconceito nas igrejas tradicionais, não encontra espaço e muitas dessas pessoas são expulsas das suas igrejas por causa da sua orientação sexual ou identidade de gênero e encontra na igreja Habitar um lugar seguro que ela possa exercer a sua fé, exercer a sua espiritualidade sem condenação. Então, a igreja Habitar está aberta a todos, então vai lá conhecer a nossa comunidade de fé. Que bom. Eu sempre digo que todas as denominações religiosas deveriam ser acolhedoras. Mas, infelizmente, eu sou do meio evangélico também, e eu sei que nem todas são assim. Geralmente, quando alguém se rebela, me entendam, tá? Eu falo assim, pensa diferente daquela comunidade, sim, geralmente ela não é bem aceita ali no seu hall de amigos, e vocês fazem um trabalho excelente, porque muitas das vezes essas pessoas que têm a preferência sexual, cada um tem liberdade para escolher o que quer ser, né? E às vezes elas são excluídas das suas comunidades e vocês têm um papel importantíssimo, creio que divino, né, de acolher essas pessoas, dar carinho a essas pessoas e continuarem amando, porque é isso que Deus faz com a gente. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama a todos, independente da sua preferência, né, sexual. Se você é membro de alguma igreja e de repente está se sentindo discriminado, vem para a igreja Habitar que o pastor vai receber-nos aí de braços abertos. Eu já fui lá, já falei lá, já ministrei lá e fui muito bem recebido todas as vezes que eu fui lá. Então eu sou testemunha viva que essa realmente é uma igreja inclusiva. Eu tenho muito orgulho de dizer que Habitar todos que vão dizem a mesma coisa, né? É um lugar de acolhimento, se sentem acolhidos. Esse é o nosso, acho que o nosso maior DNA, né, pastor Leandro? Esse acolhimento. Hoje nós somos obrigados a usar essa nomenclatura de teologia inclusiva, mas na verdade toda a teologia ela é inclusiva. Pelo menos deveria ser. O evangelho é inclusivo. Deveria mas na prática às vezes não. Exato. Não. E quando você fala também de teologia inclusiva, a gente lembra do público LGBT, mas a inclusão é para todos, pra né? Para surdos, para as trans, todo meio que precisa de Cristo, tem que haver uma porta aberta de acolhimento falando da palavra de Deus. E é isso que a Habitar faz hoje. Uhum. E um dos objetivos daqui do podcast, do Liberchat, é ser um podcast também inclusivo, que não faz acepção de pessoas, independente da cor, da pele ou preferência sexual, todos aqui são bem-vindos para a gente dialogar e conversar como verdadeiros amigos. Mas hoje o tema, pastor, é sobre adoção. E há uma coisa belíssima que vocês fizeram, e nós vamos ouvir a história de vocês, foi a questão da adoção. Todos vocês são pais, né? Sim. São pais, adotaram crianças. E é interessante que quando se fala em adoção, geralmente as pessoas pensam... Eu pensava assim, desculpa a minha ignorância, tá? Eu pensava que só adotava a criancinha recém-nascida, que era mais fácil para uma adaptação. Aí eu conversando com o pastor Leandro, ele falando, né? A nossa amizade foi crescendo, ele foi conversando da vida dele, eu conversando da minha. E ele falou que quando você adotou, já era considerada uma adoção tardia? Sim. A minha adoção, como a também do pastor Fernando, é uma adoção tardia, né? Porque o meu filho mais velho, na época, tinha de 6 para 7 anos. Então, uma criança que tem, acho que de 4 anos para cima... Pelo Cadastro Nacional de Adoção, a partir dos 3 anos é considerado adoção tardia. Adoção tardia. Porque todo mundo que entra na fila de adoção, a grande maioria, né, quer bebê, né? E principalmente casais heterossexuais, por alguma frustração da mulher que não pôde ter filho, ou homem, e aí naquela busca de querer tapar esse buraco, entra na fila de adoção e quer um bebezinho, né, recém-nascido. E essas crianças que têm acima, como o pastor Fernando disse, acima de 3 anos, elas se enquadram na lista de crianças adoção tardia, né? E principalmente se tiver mais, então 6, 12, cada vez que a criança ela vai crescendo, vamos dizer, pior, não sei se é essa palavra, pior vai ficando a dificuldade de se adotar.
Diminui a pais, probabilidade. né? Isso. Diminui a probabilidade. Isso. Então, até não tem idade limite para uma adoção. Tardia é considerada a partir dos 3 anos, como vocês falaram. Sim. Né? E a adoção vai até a sua maioridade, que é até completar os seus 18 anos. Então, até os seus 17 anos e 11 meses, essa pessoa pode ser adotada. Entendi. Ela pode ser adotada. Entendi. Quando foi que surgiu a vontade de vocês serem pais? Porque aqui nós estamos trabalhando sobre adoção homoafetiva. Isso. Que é um nicho mais específico, assim. Sim. E outra coisa, já falando sobre isso, vocês acreditam que os casais héteros têm mais chance de adotar do que os homoafetivos? Vamos para a primeira pergunta. Vamos por partes, né? Eu creio que, eu vou falar por mim, depois o pastor Fernando vai relatar a dele. Eu sempre tive vontade de ser pai. A paternidade sempre esteve embutido na minha vida. Não tanto florescida como na do meu esposo, mas em mim sempre esteve. Mas a adoção, considerada adoção homoafetiva, era algo muito, muito longe, porque eu vou fazer 20 anos que eu estou com meu esposo, então na minha época era algo muito, muito longe de se pensar. Não tinha casais homoafetivos que tinha adotado crianças. Foi um caso, adoção homoafetiva é algo muito recente, né? Entendi. Mas quando começou essa probabilidade, né? Então eu vi uma esperança de me tornar pai, de adotar, né? Depois de praticamente 10 anos de relacionamento que nós entramos na fila de adoção, 9, 8 anos, nós entramos na fila de adoção para poder ser pais. É interessante, né? Porque você tinha um sonho, mas não via possibilidade disso. Não tinha possibilidade, porque não tinha, não existia uma lei específica, mas não tinha nenhum casal homoafetivo que tinha adotado. Eu não posso falar besteira aqui, mas foi no interior que teve o primeiro casal, ainda teve que lutar na justiça para poder adotar, né? Então, era algo... Porque a gente sabe que o preconceito, né? E principalmente o preconceito religioso, ele impera na nossa nação e ele consegue retirar os direitos daqueles que não pertencem a esse nicho religioso. E com isso, a comunidade LGBTQIA+, como outras minorias, são afetados por esse fundamentalismo religioso, principalmente em questão de adoção homoafetiva. Eu sei que, só para a gente entender, existe uma lei que tramita na Câmara dos Deputados contra a adoção homoafetiva. Sim, ainda hoje? Isso, ainda. existe lá, de um religioso, né, um pastor, se eu não me engano, de Belém do Pará, que tramita na Câmara dos Deputados. A qualquer hora isso pode ser desengavetado e pode entrar para votação. Então, a adoção homoafetiva, por não ser lei ainda, corre o risco de ser anulada ou perdida na nossa nação. A única vantagem para quem já adotou é que não pode retroagir. Não há retroatividade não há nisso. retroatividade, Mas aí o futuro? O futuro já complica. Aí voltamos, porque aí retroativa mesmo, porque aí voltamos à vida que, por exemplo, Leandro e eu tivemos lá atrás de ter o sonho da adoção, mas não ser possível. E imaginávamos que isso poderia acontecer de que maneira? Não tinha essa possibilidade. Só para quem está assistindo saber que eu me chamo Leandro e o filho dele chama Leandro. Então, quando ele fala Leandro, ele vai estar falando do filho dele. Eu vou ter que pensar nisso, né? Na hora de falar. Que é Leandro filho e Leandro. No meu caso, a paternidade sempre foi muito latente. Eu, mesmo com a condição sexual gay, eu sabia que eu ia ser pai. Não sabia de que maneira, né? Porque também, isso, né? Tô casado há 22 anos, não sabia de que maneira, mas eu sabia que a paternidade era algo imprescindível na minha vida. Nunca duvidei disso. Só não sabia como isso ia acontecer. Até mesmo porque tudo é muito recente. Até o próprio casamento homoafetivo é recente, né? Então, eu confesso que hoje, aos meus 44 anos, não imaginei que eu poderia hoje ter um estado civil de casado, ter um filho com o meu sobrenome. Foi ainda, apesar de tudo, um grande avanço para todos nós. Um grande avanço. E parabéns por vocês pela luta, né? Quantos filhos vocês têm aí, cada um? Eu tenho 2 filhos, pode falar o nome, né? Tá? Eu amo meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o Vitinho, né?
que tem aí 11 anos, e o meu filho primogênito é o André, que tem 16 anos, aí tá caminhando para os 17 anos. Tá, e eles foram adotados quando tinham quantos anos? O Vitinho, ele tinha, se eu não me engano, 3 anos, de 3 para 4 anos, e o André tinha 6 para 7 anos. Nossa. Então era bem novinho mesmo. E São- a minha... são E a minha irmãos os dois? e sim. A minha adoção, a minha adoção, além de ser uma adoção tardia, né, uma adoção um pouco mais complicada, ainda eu tinha a adoção dos meus filhos tinha 3 fatores, né? Primeiro porque o André já tinha uma idade aonde ele entrava na adoção tardia. Segundo, que ele tinha um irmão também no abrigo, que é o Vitinho. Então, por lei, não pode separar os irmãos. Então, para adotar um, teria que adotar os 2. E o terceiro ponto é que o André, o meu filho mais velho, ele tem um problema de saúde, né? Que ele está em tratamento desde quando nasceu, né? E aí a gente não sabe até quando vai terminar esse tratamento. Então, esses 3 fatores impedia a adoção deles. Né? Então, assim, eles já estavam aí há mais de 2 anos no abrigo, onde todos os amiguinhos deles estavam sendo adotados, e eles não, por essa questão mesmo, essa questão desses fatores que impedia a adoção deles. É isso aí. Eu também estava na adoção, Fábio e eu estávamos na adoção para ter irmãos também, né, que era uma das nossas escolhas, ter até 2 filhos. Leandro é o filho que veio hoje, tem 17 anos. Adotou com quantos? Ele tinha 9. 9 anos. 9 anos. Mais tardia ainda. Mais tardia ainda. Mais tardia ainda. Negro, que também é um fator que a gente tem que lembrar aqui, tá? Que ainda, né, quando se fala de o Brasil não é racista, isso está totalmente romantizado, né? E equivocado. Eu sou professor de história também, estudei história, sou historiador, e eu sei que o racismo é institucional, estrutural, né? Estrutural. E está velado o número de crianças hoje dentro de abrigos, onde você encontra, a maioria que está lá é negro. Então, esse número prova que ainda vivemos o racismo velado. Leandro tinha um irmão mais velho, na época tinha, acho que 13 para 14 anos, mas ele não quis vir. E aí, nessa idade, ele já é ouvido, né, pela vara da infância, e ele não aceitou mais a adoção, né? Já estava tarde, né, para ele. E aí o juiz aprovou que o Leandro viesse sozinho. E aí, então, só tivemos um filho. Entendi. Explica pro pessoal e para mim também aqui, pessoal de casa, vocês têm um desejo de adotar, e aí como é que funciona? Se tem um casal hoje que tem um desejo de adotar um filho, aonde que ele vai para conhecer a criança? Ele tem que se inscrever no órgão público, depois ele tem acesso à criança. Como é que funciona esse processo aí? Porque tem gente que talvez tenha vontade, tá ouvindo vocês agora e fala, nossa, se eles conseguiram, eu também posso conseguir, né? Vai ser um exemplo para eles. Sim. Né? Existe todo um passo a passo. E como o pastor Fernando ele é mais criterioso, né? Então eu vou deixar ele falar esse passo a passo. O primeiro passo para quem quer adotar, você precisa ir fazer o seu cadastro no Cadastro Nacional de Adoção. Você precisa viver. Isso é um momento legal e é universal. Isso acontece na sua região, no seu município que você mora. Você precisa procurar a vara da infância do seu município, manifestar o seu interesse. Inclusive, a adoção não é um pré-requisito, Wilson, para casais homoafetivos ou heteroafetivos, respondendo a sua pergunta. Hoje é igualitário. Inclusive unilateral, tá, gente? Você que é solteiro ou solteira também pode adotar um filho. Olha que legal, isso. Isso é muito muito bacana. agora. Também pode. Então você pode, vai no seu Cadastro Nacional de Adoção, vai na vara da infância do seu município, manifesta o seu interesse. O segundo passo é participar de um curso preparatório, né, pastor? Isso. Que nós fizemos. Esse curso é acompanhado por uma assistente social, por uma psicóloga. Você vai entender um pouquinho desse universo da adoção. Inclusive, vai ser apresentado a adoção tardia, que também é muito bacana. Vai trazer um pouquinho da romantização e da desromantização do que é a adoção. Do Filhos que é ter são um filhos, né? Isso. Não é uma tarefa fácil, né? Estamos entre pais aqui na mesa. Isso. E assim você começa todo o processo, que é documentação, laudo psicológico, acompanhamento, deixando bem claro
que a vida financeira já não é mais hoje um pré-requisito tão importante, então você não precisa estar vivendo a sua melhor ascensão financeira para ter um filho, né? Graças a Deus as coisas vêm acontecendo, né? Apesar de, contradizendo tudo que eu estou dizendo agora, hoje nós temos 4,5 mil crianças para adoção. Mas nosso cadastro está em 35 mil de pessoas para adotar. Então tem mais pessoas querendo adotar. Então você percebe que a matemática não Não fecha. fecha. E aí entra nos pré-requisitos, né? A adoção tardia, o Isso. sexo, as doenças que essa Isso. criança pode ter, a cor da pele, que ainda influencia. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Essas crianças que têm esses problemas, entre aspas, né? Que todo mundo tem, né? Precisa de médico, né? De um tratamento especial em algum momento. Todo filho tem asma, né? Biológico, adotivo. Exatamente, mas elas ficam lá geralmente tardia porque as pessoas que querem adotar é que não as escolhem? Sim. Elas vão ficando meio que discriminadas ali, Sim. né? Porque assim, ó, começa pelo um casal heterossexual. Eu tô falando isso não porque eu acho, mas assim, todos os relatos que a gente... E os números não mentem. Os números não mentem. Então assim, um casal hétero, como eu disse, uma mulher, quando ela vai entrar, um casal hétero, quando vai entrar na fila de adoção, geralmente é por causa de uma frustração, porque não pôde ter. E um casal hétero, aí entra a questão que é bebezinho, que é o filho perfeito. Eles não querem, tipo assim, um filho que tem uma pequena deficiência ou uma deficiência física. Ele quer aquele bebezinho. O que eles não puderam gerar, eles querem ter isso aí. E uma coisa também que entra eles querem aquele bebê branquinho, de olho azul. Menina. Isso, menina, cabelinho lisinho. A gente tem até um caso... Como se os outros não fossem, né? Isso. A gente até tem um caso que no abrigo onde eu adotei meus filhos, que um casal hétero viu as fotos, tudo. Ah, não, que a gente quer adotar tudo. Fez toda a papelada. E quando foi conhecer, a primeira coisa que a mulher fez foi pegar no cabelo da criança. E o cabelo da criança não era um pouco liso, assim, mas colocou, não é tão liso, não vou querer, não. Então, só por causa disso. Isso, então há muito preconceito. Então eles idealizam, eles não querem entrar por amor, por causa da paternidade. Tipo, eles querem por essa questão. Então, quando chega no abrigo, vê crianças negras, vê crianças, às vezes, com deficiências, crianças que já têm uma certa idade. E isso, ninguém quer uma criança que já seja um pouco maior. Isso a gente não está falando, que nem no caso do pastor Fernando, que foi com 9 anos, o meu filho mais velho, 6. A gente está falando que crianças de 2 anos já começa a ter dificuldade para a adoção. Então, essas pessoas que estão no cadastro estão esperando o bebê perfeito. O número não mente. Deles, né? Segundo a concepção deles, né? Isso. Até mesmo porque, olha como é. Por que o Cadastro Nacional de Adoção diz que uma criança tardia, ela tem acima de 3 anos? Para nós, 3 anos é um bebê, gente. Sim. É verdade. Sim. Então, isso significa que uma criança de 4 anos não é considerada mais um bebê, não é uma criança. Então, adoção tardia, mas ela só tem 4 anos. Então, por quê? Porque essa é a demanda, né? A demanda tá aí. Então, existe um pré-conceito, né? O conceito dessa criança de que se eu pegar pequenininho, eu vou moldar o caráter. É mais fácil para adaptação. É mais fácil. Alguns casais ainda escondem a adoção, simulam de que essa criança é deles, não querem contar, com medo, né? Dos genitores, com medo da sociedade em si, tem essa questão da família, essa romantização que a gente fala muito, que essa palavra condiz muito com isso, né? Romantizar um filho, né? Você colocar todas as suas expectativas sobre ele na cor da pele, na textura do cabelo, na cor dos olhos, nas atitudes. Isso é tão errôneo, né? Porque nós que somos pais agora descobrimos que você vai criar um filho, você traz ele pra vida e ele vai fazer as escolhas dele e nós não temos poder nenhum Você sobre cria pra depois isso. deixar voar, né? Isso. Me diz uma coisa. Então, até então aqui, a gente já aprendeu que a pessoa tem que ir lá, assinar as documentações, deixar os documentos e tal.
E aí, o último passo é conhecer a criança? Você o tipo do perfil que você quer adotar a criança também? Só para acrescentar, é que cada etapa existe uma aprovação. Então, a primeira etapa você leva toda a documentação e o juiz aprova a sua documentação, que é exame médico, várias situações que o juiz aprova. E depois que ele aprova, né, aí vem o terceiro passo, que é a aprovação psicológica, junto com uma assistente social e uma psicóloga, que ela vai avaliar, no meu caso, por exemplo, no nosso, né, como 2 casamentos, vai avaliar se o casal tá querendo ter um filho de verdade, se não é, por exemplo, alguns casos já aconteceram, e a gente tá falando de fatos reais, para salvar o casamento, aquele filho. Isso. Né? Onde só a mulher deseja a adoção, o marido tá lá por uma pressão do casamento. Isso. Então, isso é avaliado dentro desse terceiro passo, que é a parte psicológica. E aí você pode ser barrado ali, porque se a psicóloga entender de que essa criança já vem com uma responsabilidade sobre o seu casamento, você é barrado ali. Entendi. Então, são várias etapas. Depois dessa etapa, vem a parte de documentação, e aí você vai montar a última etapa, é o perfil do seu filho. Isso é muito bom. A última parte você vai dizer, olha, eu topo um filho até 9 anos. Eu vou falar o meu perfil, tá? O nome do meu marido. Eu topo um filho que tenha irmãos. Eu topo um filho menino ou menina. Não tem sexo, não tem cor. A idade até 9 anos, pode vir com irmãos. Doenças leves. E aí você vai traçando o seu perfil. Sim. Essa é a última etapa. Quando você, então, monta esse perfil e ele é aprovado, você recebe o Cadastro Nacional de Adoção. Aí você começa a busca. Literalmente aprovado, e aí começa a busca. Esse cadastro que você recebe foto da criança? Não. Você entrou no cadastro. E aí, com aquilo que você colocou, as especificações da criança que você quer, aí entra também outra dentro. Que quanto mais você restringe, por exemplo, eu quero um bebê, aí o tempo que você vai ficar na fila de adoção é muito maior, porque é a procura maior. Então, bebê, né? vamos dizer, a demanda é maior. A demanda é maior. Então, conforme você vai abrindo o leque, então, pode ser até 6 anos. Aí tem mais possibilidade da criança vir mais rápido. pode ser irmãos. Então, vai se abrindo os leques. Porque aquelas criancinhas que vão sendo deixadas porque o pai já idealizou E aí, com aquilo o perfil que você colocou, começa a busca. Geralmente começa no abrigo da sua região e depois começa abrindo para outros lugares para poder. Inclusive, isso também é uma escolha, né, pastor? Você pode escolher outros estados. E você aceita Minas. Eu, por exemplo, coloquei Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eu coloquei os estados próximos a São Paulo, que é onde a gente reside, para que isso também aumenta as suas probabilidades. Verdade. Quanto mais você restringe, o filtro vai ficando cada vez mais afunilado. Porque a gente sabe que tem pessoas que, por exemplo, não vão conseguir quando começar o processo de adoção e tá indo para Minas Gerais. Então também tem que se pensar nisso, né? Então, ou até dentro da grande São Paulo, ou algum lugar que seja muito longe, e aí fica muito longe, a pessoa também não vai conseguir dar andamento ao processo. É muito importante, inclusive, para quem está nos assistindo, respeitem as suas vontades na hora de montar esse perfil. Isso. Né, pastor? Isso é muito importante. Diga verdadeiramente se você consegue. Você é casal, você está solteiro, você pode ir visitar essa criança lá no Rio de Janeiro, ou então você quer realmente um bebê, uma criança mais velha, de 5 anos, você toparia. Seja muito sincero com você mesmo, porque a paternidade não tem fim. Né? Pra sempre, né? Sempre. Uma coisa que é bom deixar muito claro aqui, porque nós citamos muito essa questão que muitas pessoas preferem bebês, né? Não que isso seja errado, isso que é bom deixar claro, né, pastor Fernando? Então, assim, como o pastor Fernando falou, é muito certo. Então, você tem que sentar,
com o seu companheiro, com a sua companheira, não, eu tenho vontade de ter bebê porque eu quero dar banho, eu quero ter chupeta, eu quero o choro da... Não é errado isso, né? Mas isso tem que ser bem definido. Não, eu quero, por exemplo, eu não queria beber porque a minha vida é muito corrida, eu não teria tempo para ficar tocando, né? Então, assim, foi uma decisão em conjunto. Então, vocês precisam decidir em conjunto. Na hora da adoção, o que eu vejo é muitos casais com aquela fome de adotar, querem adotar e acaba, para ser mais rápido, acaba não escolhendo. Né? E depois a criança vai vir. Depois que a criança veio, aí há as consequências. Por exemplo, meu filho, ele tem esse problema de saúde. Então, eu decidi, né, e cuido do meu filho com a minha vida. Mas não é fácil. Estar no hospital, fazendo tratamento, passando semana após semanas. Então, você tem que estar disposto a passar por isso. Isso, você vai conseguir, porque... tem pessoas que não estão preparadas para essas questões. Então, a escolha, né, pastor Fernando, é muito importante. Não pular etapas. Não pode pular etapas. Por isso que o pastor Fernando sempre fala, não romantizar a adoção. Romantiza. Por isso que é um processo também, né? E vai passando por psicólogos, etapas, e o juiz vai aprovando. Inclusive, muitos casais optam pela adoção tardia porque o tempo de espera é menor. Sim. Então, não faça isso se você apenas quer diminuir o tempo, né? Porque se você tem o desejo do acordar de madrugada, com o choro, como você citou, da troca de fralda, espera o tempo que acontecer, espera o tempo de Deus, que aí eu posso dizer como pastor, espera o tempo de Deus, porque é necessário viver isso. Tá. Aí quando chega na última etapa, que você vai conhecer a criança, está ali naquele perfil que vocês traçaram ali, como é que é esse momento? Como é que foi para vocês esse momento? Há um toque genial de amor ali à primeira vista? A primeira vez que eu vi foi por foto, e quando eu vi meus filhos ali, Deus já colocou no meu coração que eles não seriam meus filhos, eram os meus filhos. Então, assim, então isso é o que é legal, porque você já bate o olho e você já identifica. E porque primeiro, geralmente, é foto. Muitos abrigos, primeiro você olha a foto para não ter esse contato. E depois você tem o contato, mas a primeira vez não é como alguém que vai adotar, as crianças não sabem, é como um tio que foi lá no abrigo. Assim, então você tem contato com a criança, isso, a primeira vez para ter certeza, para não criar... uma visita bem informal. Porque para não criar expectativa, porque todas as crianças estão ali à procura de uma família, né? A maioria... Elas já sabem praticamente que estão ali para serem adotadas. Sim, isso, todas sabem. E ver os seus amiguinhos sendo adotados e tem esse desejo. Então, se você vai para o abrigo e depois a criança fica sabendo que você será os futuros pais, e depois, na hora dali do convívio, você desiste, cria um mal para a criança, e todas as crianças que estão no abrigo, elas não estão ali simplesmente porque é a mãe boazinha, vou dar alguém para adoção. Não, todos estão ali porque passaram por situações bem difíceis, traumas, maus tratos. Então, o abrigo tem todo esse cuidado. E assim, eu não sei dos outros estados, mas assim, a questão do estado de São Paulo, eles estão de parabéns. Sim. Porque é muito sério a adoção no estado de São Paulo. Assim, eu fiquei impressionado. Eu sei que, no caso da adoção homoafetiva, eu sei que existe alguns estados que há um preconceito, né, ou pessoas que já passou, mas eu nunca sofri nenhum caso de homofobia ou preconceito na minha toda a trajetória de adoção, com assistente social, juízas, entre outros. Então, assim, o estado de São Paulo está muito preparado nessa questão. Que bom, parabéns aí pro estado de São Paulo. É isso aí. Testemunha, é verdade. No meu caso, a Vara da Infância me ligou e tinha dois casos, né, diferentes com o meu perfil. Leandro, meu filho hoje, que estava com um irmão, que era de um abrigo, e tinha uma menina sozinha, que apesar de não ter irmãos, também estava dentro do meu perfil. E eu não vi fotos, mas fui visitar os dois, sempre nesse processo. Vista, né? Sim. E nessa questão, vai informal, não diz quem é, você é um visitante,
né? E aí visitamos a menina, meu marido e eu, almoçamos no abrigo com ela. E o coração tranquilo, assim, muito em paz. Passamos ali umas 2 horas com ela. Quando entramos no carro, meu marido fez: é isso, ser pai? Assim, tá acontecendo com você? E eu falei: não sei, estamos confusos. Vamos pro próximo, calma, né? Não vamos pensar nada agora. Mas aí fui pro segundo abrigo, quando dei de cara com o Leandro, aí tudo mudou. Porque aí sim veio literalmente a paternidade. Tínhamos certeza absoluta que era ele. E aí todo o sentimento que não tive na menina, tivemos no Leandro, e muito legal porque foi mútuo, os dois, né? Fábio e eu sentimos a mesma coisa. E não era assim: ele vai ser o meu filho. É este o nosso filho. Já identifica. Eu associo muito a isso quando acontece mesmo o parto. Aquela coisa de você olhar e falar: é meu. É isso. É meu. Sem dúvidas, né? E é maravilhoso citar que meu filho depois vai assistir isso e ele disse que teve a mesma certeza de que esses são os meus pais. Eu estou emocionado aqui e acredito que você de casa também está, porque eu sinto a atmosfera aqui bem de amor divino mesmo. Sim. Porque é algo que Deus colocou no nosso coração, né? Isso. De ser pai, a paternidade. Sim. Você bate o olho assim e sente aquele amor no coração. Sente. E depois você conversou, que bateu aquele feedback ali, já leva para casa em quanto tempo depois? Depende de cada comarca. Como eu disse, cada adoção é muito... Apesar das regras serem as mesmas, mas cada adoção tem o seu juiz da comarca e é individual. Alguns juízes determinam 4, 5 visitas para uma adaptação. E aí essas visitas vão aumentando, você leva para sair, não pode levar para sua casa de primeira instância, né? Aí leva para sair em lugares públicos, tem horário para devolver, e assim vai gradativamente. Vai tendo uma adaptação também. É um momento de aproximação. Entendi. Porque nas primeiras visitas, pelo menos no meu caso, não falou que seria paz. Mas as crianças, elas já começam a perceber. Eu tenho o caso do meu filho... É recíproco, parece. Isso, eu tenho o caso do meu filho mais novo, Vitinho, que ele tinha 3 anos... E a primeira visita que a gente fez, ficou brincando, e a gente não pode brincar só com eles, para que não percebam. Brincar com todas as crianças. Mas o meu filho, o Vitinho, ele começou a brincar, tal. E a gente foi embora. Eu brinquei com todo mundo como se fosse um tio, né? E fui embora. E passou, na próxima visita, a diretora do abrigo me disse que o Vitinho ia todos os dias lá falar: tia, cadê o tio maior? Cadê o tio? Eu quero ver o tio maior, porque é por causa da minha altura, né? Cadê o tio maior? Então, isso que é muito legal. A adoção não é só uma adoção. Parece que assim, na eternidade, Deus já prepara tudo. E eles, quando olharam pra gente, eles reconheceram: esses são os meus pais. Então isso é muito lindo, muito. Por isso que a adoção é algo maravilhoso, assim, de se experimentar. Então eu recomendo, né? Para pessoas pensarem nessa possibilidade. Já falando nesse clima aqui, aí depois desse convívio aí informalmente, que você está tendo já contato com a criança, como é que é a sensação? Eu quero ouvir dos dois, tá? A sensação quando você pega o seu filho e fala: agora é meu. E leva para casa. E não precisa mais voltar pro abrigo para... É um alívio. O alívio de... Primeiro que nesse processo, você fica muito na incerteza da aprovação, né, do órgão, do sistema. Sim. O desejo de você ser aprovado por aquele estranho. E agora, será que ele tá gostando de mim, né? E detalhe, você já é pai dele, só que ele tá te chamando de tio. Aí você não sabe como lidar. Então, é um estranho que você já ama, mas é um estranho. Porque literalmente a paternidade começa assim, né? Você já ama sem nunca ter visto. Então, quando chega em casa, é o alívio de que, poxa, chegamos até aqui, ufa. Agora é do nosso jeito. Então, fica mais leve. E aí também vem as certezas de que essa criança também está mais tranquila agora. E aí vai vivendo. O meu, por exemplo, com 40 dias, mais ou menos, ele chegou um dia da escola, fez: tio,
40 dias me chamando de tio. De tio ainda. Nisso lembrando que judicialmente a gente recebe uma guarda provisória, né, pastor? Isso. Não é uma guarda definitiva, tá? E aí ele fez, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro. Ele fez, você vai ser meu pai? Nossa. Faz tempo que eu não lembrava disso, né? E aí eu fiz, você quer que eu seja seu pai? E ele falou, quero. Eu falei, então, eu sou o seu pai. Que lindo. E ele nunca mais me chamou de tio. No próximo, isso 5 minutos depois, ele já pediu a toalha me chamando, ô pai, já gritou pai. E ali você descobriu que a sua vida mudou quando tudo isso acontece. Isso. Que aí eu acho que é quando você levou os seus da maternidade pra casa. A gente levou também naquele dia e fez, meu Deus, isso é meu, e agora? Né? Isso. É isso. É maravilhoso. Lógico que tem todos os seus desafios, né? De que e agora, o que passa na cabecinha dele, o que ele gosta de comer, como é que vai ser, no caso da adoção tardia, né? Escola, né? Como é que tá essa questão? A saudade do vínculo, porque existem vínculos na adoção tardia, né? Um bebê não tem vínculos. Então essa criança, ela teve relações dentro daquele abrigo. Ela tinha tio, tia, ela tinha amigos lá, por mais que fossem só uma nomenclatura, mas tem. E agora eles não têm mais nada, só vocês dois ali. Mas construindo uma nova família. Construindo uma nova família. Mas é tão maravilhoso vê-los depois em paz, né? De que eles queriam estar ali. Você vê que eles dormindo no seu sofá e você fala, eles queriam estar aqui. Isso mesmo. Muito bonito isso, parabéns, viu? E, pastor Leandro, qual foi a sensação aqui? Ele me fez chorar aqui. É muito emocionante. Derramando lágrimas aí também. Isso, é muito emocionante. É muito divino. Tudo é um desafio, né? Nós não recebemos um manual de pai, né? Olha, você vai seguir todo esse manual para você... Não, tudo a gente aprende na hora. E o maior aprendizado é quando a gente recebe eles na nossa casa. Quando chegou... Porque o processo de adoção tem várias etapas, né? E quando o seu filho tá na sua casa... É como você fazer uma retrospectiva e ver que ali um sonho se realizou. Ver que tudo aquilo que você almejou está ali na tua frente. E você passou todas as etapas. E agora você tem um ser ali que é o seu filho. E você não imagina que ele não tem o seu... Não, você tem a certeza que ali está o seu filho. E uma alegria, um júbilo de você ter as primeiras experiências, como buscar na escola, o seu filho vir correndo. Eu lembro meus filhos bem pequenininhos, com aquela mochila, correndo, enorme, né? e vindo assim, me abraçar. Ai, pai, no final da aula, e você ficar emocionado, você pensar, olha, como Deus foi bom com a gente. E é algo assim maravilhoso, assim. Eu nunca penso esse negócio, agora as crianças têm um lar. Não pense nessas questões. Eu penso agora assim, nós temos uma família e a família se completou. Eu sempre costumo dizer que acho que a última etapa, eu amo o meu pastorado, eu amo o meu esposo, eu amo a minha vida. Mas eu acho que a cereja do bolo, assim, quando Deus falou assim, olha, eu vou te dar tudo que você precisa, foi os meus filhos. Os meus filhos são o maior presente de Deus na minha vida. Assim, eu me tornei eu mudei a minha vida, eu se tornei esse homem mais maduro com a paternidade. Então, assim, a gente sempre costuma dizer que nós ensinamos nossos filhos. Não, eles nos ensinam a cada momento, a todos os dias. Então, isso mudou. Como o pastor Fernando falou, claro, não é só flores, né? São crianças, né? Que têm os seus desafios, têm os seus cuidados, tem o momento que, né? Pra gente parar de querer chorar agora, eu vou falar a parte, né? Tem um momento que, né? Tem que corrigir, né? Tem corrigir, né? Ser mais incisivo, né? Então tem todos esses desafios, só que a paternidade, a adoção é algo que não tem explicação. Só quem vive sabe. Então, assim, quando os meus filhos
foram para casa, ali eu vi eles correndo e aí ali eu cheguei à conclusão de que Deus é bom para as nossas vidas. Amém. Que Amém. Deus ainda realiza sonhos. Exato. Amém. Muito linda essa experiência de vocês. Mas eu quero falar agora um pouquinho sobre o passado dessas crianças, como você falou. Ele vai quebrando o vínculo, né? E vai começar uma nova família. Geralmente, e é muito chato isso quando acontece, que quando as pessoas sabem, a sociedade, agora, trabalhar um pouquinho sobre a sociedade, né? Tá. Sabe que você não é o pai, entre aspas, tá? Eu vou usar esse termo popular e eu quero que vocês me corrijam. Sim. E corrija a sociedade que vai estar ouvindo isso aqui, milhares vão estar ouvindo isso aqui, e às vezes as pessoas cometem erros sem querer, né? Ou querendo mesmo, né? Propositalmente. E falar, mas você não é o pai dele legítimo. E eles têm contato com os pais verdadeiros. Essa expressão é correta ou é totalmente equivocada essa expressão? Porque uma vez que você tem os documentos do seu filho, ele é seu. Sim. Né? Sim. E como que a sociedade tem que lidar com isso? Porque tem preconceitos ainda. Passa aí pra gente aí as orientações muito corretas. Muito preconceito, muito. Por favor. É uma nomenclatura totalmente equivocada, Wilson. Uhum. Hoje, nós estamos falando de pais, eu, você, Leandro, nós estamos falando de genitores, né? Uhum. Que são duas coisas completamente diferentes. Essa mesma sociedade que diz isso é a mesma que tem o ditado popular aí fora que diz pai é quem cria. Pai é quem cria, exatamente, né? Se pai é quem cria, porque vai ficar remetendo... Se pai é quem cria, por que essa sociedade usa o termo pai biológico? Pai biológico, Olha como né? é contraditório, né? É a da mesma sociedade. Uhum. Sim, uma adoção tardia, ela traz um indivíduo com passado. E um passado nada bacana, né? Não adianta a gente romantizar aqui. Não tem... Existem memórias, experiências que os nossos filhos viveram que nem o nosso amor poderá apagar. E não adianta romantizar isso, não adianta. É realidade. É realidade. Mas o amor cura, o amor sara, o amor cicatriza essas feridas, né? Institucionalmente falando, Wilson, uma criança, quando ela vem para esse processo de adoção, quando o juiz, quando o Cadastro Nacional liga, essa criança ela está destituída já da sua família de genitores, tá? Ela não é mais desses genitores. Hoje, ela tem posse do Estado. Então, não existe mais o poder legal da genitora ou do genitor. Se arrepender, no caso... Não acontece. Né? Não acontece mais. Não, primeiro, essa criança ela não vai, porque antes dessa criança ir para adoção... A vara da infância, ela vai tentar as reaproximações familiares. Então, ela vai tentar que a genitora cuide, vai procurar se tem genitor. Aí não tem, vai procurar os avós de ambos os lados. Quando tem ambos, porque a maioria é só mãe biológica, né? Ou só genitora. Então, ela vai tirar todas essas possibilidades. Uma vez que isso não aconteceu, essa criança é destituída oficialmente e ela vai para adoção. Por isso o Cadastro Nacional de Adoção funciona. Porque ninguém, na lei, pode tirar um filho que passa pelo Cadastro Nacional de Adoção. Isso é importante, né? Isso mesmo. Isso. Inclusive, quando você passa do processo de adoção provisória para a definitiva, né, pastor? Isso. Nossos filhos recebem uma certidão de nascimento nova, aquela antiga é rasgada. Nossos filhos têm nossos pais como avós na certidão. Só se mantém a data de nascimento... Porque é fato. Até o nome você pode trocar colocar das sobrenome, crianças. tudo, né? Não, sobrenome já entra lá, mas o primeiro nome, se você quiser... trocar até o nome, né? Você pode mudar. Entendi. Então, legalmente, você está totalmente amparado. Diferente de uma adoção chamada aí fora de abrasileira, que é quando a genitora escolhe para quem doar, vamos dizer assim, essa criança ou esse bebê. Que é crime. Que, por sinal, é crime. Não pode fazer isso, Não né? pode. Ela teria que deixá-lo no abrigo e o Estado... Existe uma procurar lei... alguém para receber essa criança, Existe uma lei que protege, que é a entrega responsável, que a gente chama, onde a genitora entrega essa criança para o Estado. Porque senão, se for assim, seria nós que abandono estamos de capaz também. Se ela deixar na rua lá, como acontece, é abandono de capaz. Aí ela comete um crime. É um crime. É um crime. Mas agora, uma vez que ela entrega responsavelmente no momento do parto ou em alguma vara da infância, ela é totalmente amparada, essa genitora. Não é crime fazer isso. É bom deixar bem claro pro pessoal aí, né? Se alguém aí não tá conseguindo criar o filho, quiser entregar, né? Não é crime, né? E a maioria dos casais que passam pela adoção brasileira
brasileira e se frustram porque dá errado depois, porque depois o juiz não assina o seu processo de adoção, ele não vai dar continuidade, tá? E aí se frustram por causa da ansiedade do desejo de serem pais. E aí eles estão burlando a fila, né? Entendi. Estão furando a fila, né? No português, claro. E também tem casos no abrigo de crianças que estão lá, não estão lá para adoção. São pais que não conseguiram, não estão conseguindo criar os seus filhos, ou foram despejados, ou vários motivos, não está tendo condições, eles são encaminhados para o abrigo, para que o abrigo cuide, né? Tem as visitas dos pais, mas eles não entram para a fila da adoção. São pais que amam seus filhos, mas não tiveram condições, ou até tem casos de pais que entraram nas drogas, mas amam seus filhos, não quer perder eles, luta contra as drogas, então levam as crianças são encaminhadas até o abrigo e os pais passam por uma ressocialização para que quando tiver condições os filhos possam voltar. Retornar para os pais biológicos. Genitores. Não, aí no caso é os pais mesmo, né? Porque eles não tá para adoção. Não tá para adoção. Então Entendi. são os pais deles, né? Então isso é muito legal. O que o Estado também faz para que as crianças não fiquem desamparadas e que os pais que às vezes por alguns motivos não conseguem criar os seus filhos, não percam também os seus filhos, né? Vou fazer uma pergunta aqui, se soar indelicada, tá? Vocês fiquem à vontade, já me corrige na hora. Tá bom. Tá bom? Aqui a gente tá aqui, liberdade para falar. Sim. Né? Eu posso perguntar e vocês podem não responder. Não, essa pergunta tá equivocada, você nem deve fazer essa pergunta, tá? Sim. Mas em algum momento, pastor, acho que essa é mais pro pastor, talvez para você também, né? Pastor Fernando ou Leandro aqui, que pegou um com 6, outro com 9, né? Eles chegaram a perguntar dos genitores deles, em algum momento? Meu filho teve 2 reaproximações com a genitora. E as 2 foram fracassadas. Então ele veio com esse histórico, né? Apesar de, na época da chegada dele nas nossas vidas, ele já era totalmente destituído dela e já não havia certo tempo. Mas tem memória e faz parte. Depois da chegada conosco, não, ele nunca mais tocou nesse assunto. Antes, sim, ele tinha ainda um certo contato, Tinha. né? E assim, se conversa sobre isso naturalmente, até mesmo porque os pais que estão predispostos à adoção tardia precisam entender que você vai receber um indivíduo com uma memória afetiva. É bom você deixar isso negativa claro, né? ou positiva. Sim. Então, principalmente se eles têm irmãos, eles vão citar o nome desses irmãos, eles vão contar uma situação complicada que viveram, e vai contar para quem? Para nós, que somos os pais, né? Então, você precisa estar preparado para ouvi-lo, né? Desabafar. Então, o meu falava de algumas situações que acontecia, mas como eu disse, o amor foi substituindo essas memórias e hoje a gente conversa sobre isso com naturalidade, mas sem ficar trazendo isso com peso e ênfase que não tem. Entendi, muito bom, muito bem. Não, o meu, como os genitores foi algo bem pesado, traumático, o Vitinho não lembra de nada, né? O Vitinho foi muito bebê pro abrigo, mas mesmo o Vitinho também, ele sabe, né, que ele foi adotado, mas nunca perguntou. E o mais velho, por ter tido um passado muito traumático, ele já no abrigo, ele quis esquecer. Ele contou alguns episódios, né? Mas ele quis esquecer porque os genitores dele foi algo muito traumático para ele, né? No entanto que eles foram retirados dos genitores por maus tratos. Nossa. Então, foi algo... E o meu filho, ele, na época, hoje, mas não, porque o amor, né, dissolve um pouco esses traumas do passado, mas na época era muito viva o que ele tinha sofrido. Era muito viva os maus tratos, as coisas que ele passou, viu, vivenciou, sentiu. Então, com o passar do tempo, né? Então ele citou muito isso no começo, mas com o passar do tempo, isso foi caindo no esquecimento. Claro, ainda ele lembra, né? Porque ele viveu isso já com uma certa idade,
mas hoje ele não comenta mais. E que acho importante muito dizer também, e é a nossa bandeira, eu não posso sair daqui sem dizer. Não existe no abrigo, principalmente para os fundamentalistas que vão assistir isso no futuro, não existe no abrigo... Porque o Liberchat também é para vocês, pode assistir. É isso aí, podem assistir, podem dar audiência. Não existe no abrigo nenhuma criança maltratada ou devolvida por um casal homoafetivo, tá? As crianças que estão lá são maltratadas e abusadas por casais heteronormativos. Isso. Por pais biológicos. Isso mesmo. Então, aqueles quem que pregam tá tirando tanto amor, família ideal, né? E eu vou levantar a nossa bandeira. Quem tá tirando esses filhos de lá são os casais homoafetivos. Isso mesmo. Somos nós que estamos tirando eles de lá. Nós já estamos encaminhando para o final aqui. E eu queria... Claro que vocês... Quem sou eu, né? Mas queria dar os parabéns para vocês pela atitude que vocês tiveram. Creio que outros casais também aí, né, aprendeu bastante com esse podcast. E desmistificou muita coisa aqui. E esse programa tem esse objetivo, esse podcast tem esse objetivo também, de que uma pessoa homoafetiva é uma pessoa promíscua, que não tá nem aí com a vida. Tem héteros promíscuos também aí. Aliás, tem mais, eu acho, talvez. Sei lá. Bem mais. Né? Tem as estatísticas aí. Né? Bem mais. Mas, olha o exemplo que vocês estão dando aí. Né? Adotaram 2 crianças, dão amor para essas crianças, carinho, né? Estão vivendo uma vida em família, digna de respeito. E parabéns pela atitude que vocês tiveram. Bem rapidamente aí, se quiserem contar mais uma experiência aí com filho, alguma... Pode ser positiva ou negativa que tiveram, bem rapidinho, para o pessoal ficar bem ligadinho aí que ter filhos tem os mesmos problemas, né? Eu tenho filhos em casa, vocês falando aí, eu tava vendo a mesma coisa que eu passo em casa com os meus, vocês passam também, vai buscar na escola, corre e vem, né, abraçar, às vezes tá fazendo birra, às vezes tá, né? A gente tá na fase de nota baixa. Nota baixa. Os nossos já estão namorando, gente. E nós temos que aprender, né, as contas. Fazer trabalho de novo. Trabalho de casa. Toda uma readaptação, né? Porque é tudo novo. E acabamos, né? Por isso que eu falo, tem que se desdobrar, porque filhos, né? Você tem que buscar reunião de escola, tantas buscar coisas. Buscar em festinha. A gente já tá nessa pegada, né? Vai buscar na festinha, vai levar. Tanto o meu filho, né, de quase 17 e o seu filho tem 17, começaram a namorar. Então é mais um desafio, né? De explicar a questão da sexualidade, a questão de camisinha, olha de engravidez. Então, mas isso é muito legal, né? Porque nos ensina. Eu acho que nem a gente falou no começo, eles mais nos ensinam do que nós ensinamos ele, né? Com essas questões, né? Eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Eles nos escolheram, Wilson. Isso. Acho que ambos aí, né? E eu digo pra você algo hoje... divino mesmo. Eu digo hoje, os parabéns aqui hoje, não é pra mim, pro Leandro, pro Marcílio e pro Fábio. É pro André, é pro Victor e é pro Leandro. É porque eles, com tudo que eles passaram, eles ainda acreditaram no ser humano. Sim. Então, assim, eles superaram. Eles merecem os nossos parabéns. Eles deram a cara a tapa. Eles vieram para uma casa de estranhos para chamar de pai. Então, eles foram retirados e colocados... Eles toparam viver tudo isso. Então, os parabéns hoje é para os nossos filhos. Nossos filhos. Isso mesmo. Pastor Leandro e Pastor Fernando, em um minuto aí, para quem quer adotar filhos, qual conselho você daria? Meu Deus! Ai. Eu acho, pastor, que assim... Pode olhar para eles aqui e falar. Pense bem, converse, se você é casado, converse com o seu companheiro, com a sua companheira. Se você é solteiro, pense muito na questão da adoção. Não pense só o lado arco-íris, o lado cor-de-rosa, o lado conto de fadas, mas pense em tudo que os desafios que você vai passar, porque são filhos, né? Então tem todos esses desafios. Então pense com carinho, examine. Uma coisa que eu quero falar, Wilson, uma coisa também que ajuda muito, se você pesquisar aí no Google, existe muitos grupos de apoio à adoção. Isso é muito importante. Então, mesmo que você não esteja na fila de adoção, existe várias cidades que existe grupos de apoio à adoção, onde tem palestras. E nessas palestras
nós conseguimos, né, abrir a mente, entender melhor. Então, você que está pensando em entrar na adoção, então você procura esses grupos, comece a participar das palestras, que isso vai ajudar muito. Mas eu quero te dizer, a adoção, você que quer ser pai ou ser mãe, a adoção é a melhor coisa que existe. Então, vai lá, fique firme, pesquise, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida quando os seus filhos chegarem na sua casa. Pastor Fernando, 1 minuto aí. Meu Deus. Vivam o casamento, se você tá casado. Vai curtir bastante, viaja bastante, porque filho muda muita coisa em relação a isso. Mas sejam só pai e mãe. O poder não tá na sua mão, não tá inclusive no perfil que você escolhe. Seja só pai e mãe. E eu tenho certeza que você vai ser feliz assim. Antes de encerrar aqui, deixa as redes sociais de vocês aí, fale da Igreja Habitar também. Primeiro, as redes sociais da Igreja Habitar é @ighabitar, tanto no Instagram, como no YouTube, como no Facebook. Você pode estar... Habitar SP, né, pastor? Isso, Habitar SP. mas colocar IG Habitar, que era o nosso antigo, né? E você consegue acessar todas as redes sociais da Igreja Habitar. Né? Você que é daqui de São Paulo, tem a nossa igreja na Barra Funda e nossa igreja em Sorocaba. Procure aí que você vai ver todos os endereços. Meu Instagram pessoal é pgleandro. Então você pode adicionar lá meu Instagram, para estar acompanhando aí a nossa trajetória. Exatamente. O meu é Pastor Fernando G. Pereira. Pastor Fernando G. Pereira. E a gente tá aqui para tirar dúvidas, se precisar, Sim, por pode favor, entrar lá depois. nos procure. Isso. É isso aí, gente. Então eles se colocaram à disposição, nem sabia disso. Que bom que vocês fizeram Pode. isso. Isso aqui foi muito de utilidade pública, esse podcast. Que bom. Parabéns por ter participado da nossa conversa. Se você conhece alguém aí que quer adotar, tem dúvidas, compartilhe esse vídeo aí com essas pessoas para que eles possam ouvir e entender esse processo de adoção. Mais uma vez, muito obrigado por participar da nossa conversa. Não esqueça de seguir as redes sociais, Liberchat, o Instagram Liberchat _, o Spotify e o YouTube do nosso podcast. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Mais uma vez, muito obrigado, pastores. Eu que agradeço, Deus querido. abençoe Nós a que família de agradecemos. vocês. Um abraço para os filhos de vocês de coração aqui da equipe Uma honra Liberchat. estar aqui. Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau. Tchau, gente.